O que lota a igreja hoje? Prosperidade, milagre e cura. Não tem pregação. Ninguém vai por amor. A maioria, não vou generalizar, porque tem raras e honrosas exceções. Mas ninguém vai para dar. Não, vão para receber. Lota a igreja. Você fala, você vai ser próximo. Hoje vai ter oração forte da prosperidade. Lotou a igreja. Como é que você enxerga o dízimo? No Antigo Testamento é muito claro. Vamos quebrar um paradigma aí, que acho que muita gente pensa isso também. Na antiguidade, se a gente pegar historicamente, só dando um escopo histórico, né, fazendo um preâmbulo aqui para as pessoas entenderem, na Mesopotâmia, onde a gente tem os primeiros indícios de civilização humana, não existia a crença de uma figura diabólica, né? Então achavam que quando as coisas iam bem, Deus estava feliz, então eles faziam oferendas para agradar a Deus. E quando as coisas não estavam bem, né, tinham pestes, pragas, alguma coisa assim, uma colheita frustrada, eles faziam sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. Então essa figura diabólica gradualmente foi construída ao longo da história, e é claro, eu creio, existe uma força do mal, né, mas essa força do mal, ela não tem poder de implantar no seu coração um sentimento negativo. Isso é a nossa escolha. Então você pode ser uma pessoa soberba. Então você vibrou numa frequência que atrai esse bicho aí. Então eles podem potencializar a sua altivez, né? Por exemplo, ou raiva, ou inveja, ou ganância. Ele te dá possibilidades para você se enveredar por aquele caminho. Sim, ele potencializa. Falou, tá aqui, ó, por que você não escolhe? Potencializa. Né? Mas a escolha é sua. Sim. E isso tem dezenas de exemplos bíblicos, né, para isso. Que não é o demônio, mas é a escolha humana ali. E hoje a gente escuta muito na igreja, né? Quem é o diabo? É aquele que veio para roubar, matar e destruir, né? Criou um slogan já disso. Mas Jesus, nesse contexto, está fora do. Jesus está falando dos mercenários da fé. Está em João capítulo 10. Jesus está falando dos mercenários da fé, os profissionais da fé, o falso profeta. Esse vem para roubar, matar e destruir. Ele não está falando do diabo. Mas entrou em nosso meio, sim, doutrina humana e doutrina diabólica, que contaminou a doutrina pura de Deus. Então, toda essa construção, ela vem do Pentateuco. Eu acho interessante essa questão dos sacrifícios. 5 livros ali. Porque Deus está ensinando gradualmente o homem a compreender, séculos mais tarde, o valor do sacrifício de Cristo na cruz. Porque Deus, ele quebrou, o amor de Deus, ele transcende a sua própria lei. Deus estabelece leis, né? Ele colocou para Adão e Eva, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Não, era a única regra. E se comer, você faz o que você quiser aqui, mas se comer, você morre, certamente morrerá. Então não tem assim, talvez você morra. Não, você vai morrer. Só que eles não morrem. Deus estabelece um plano de redenção para que a gente tenha vida e abundância através de Cristo. Então, todo esse processo de você pegar animais que são inocentes, puros, né, e sacrificar, né, por isso Jesus é o Cordeiro, né, de Deus, tira o pecado do mundo. Então o sangue dele é o último sacrifício. Então, não precisa mais, acabou o sacrifício. Então, mas para que as gerações entendessem isso, foi necessário esse processo de construção gradual, né, para você conseguir novamente se religar com Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Quanto a dízimo, sim, a tribo de Levi, né, tinha as 12 tribos, a tribo de Levi recebia dízimo do povo, mas era em alimentos, né, era alimento, não era dinheiro. Né? Até porque nem tinha praticamente dinheiro. Não tinha. Era mais o escambo mesmo. Era mais troca, né? Mas eles recebiam, uma tribo de Levi. Né? Aí que acontece? Isso é Velho Testamento. No Novo Testamento é estabelecida uma nova aliança. Né? Nova aliança. A nova aliança ela começa com a crucificação de Jesus na cruz. O véu do templo se rasga e aí está consumado. A partir daí a nova aliança, onde tem 2 valores só. Não tem mais os 10 mandamentos mosaicos. Amar a Deus em todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? E tudo deriva disso, do amor. Até porque pergunto para Jesus qual é o maior mandamento. Uhum. E aí ele justamente fala esses 2. Ele proclama esses 2. E tudo deriva disso. É o amor. Aí, o profissional da fé de hoje, né, quando ele quer tirar dízimo do povo, ele vai dizer que o dízimo está presente no Novo Testamento. E ele vai pegar um texto fora de contexto. Ele pega Mateus capítulo 23. Jesus está dando uma bronca nos fariseus. Está dizendo, vocês dão dízimo aí do cominho, disso, daquilo, mas faz um monte de presepada. São condutores cegos, raça de víboras, tal. Quer dizer, ele detonava os fariseus, que eram os doutores da lei, os guardiões da palavra de Deus, né?
que eram os piores. Então, de tantos fariseus que tinham, a gente só vai ver José de Arimateia e Nicodemos que se destacam. O resto tá tudo corrompido o sistema, né? Então, e Jesus ele deixa muito claro, e isso que as pessoas não entendem, é que quando ele conta, por exemplo, a parábola, eu vou entrar no dízimo, tá? Eu estou fazendo um contexto aqui. Quando ele fala a parábola do bom samaritano, ele está deixando muito claro que não é o fato de você pertencer a uma igreja, a você orar, a jejuar, a pertencer à sinagoga, a ser um líder espiritual, que vai fazer você merecer o céu, por exemplo. Sim. Então, a parábola diz, para quem não conhece, né, tá lá em Lucas, um cara tá andando pela rua, vem um bandido, dá um pau nele, assalta, e ele fica todo machucado. Aí passa um sacerdote, né, deveria socorrê-lo, sacerdote, nem aí. Pula o cara. Aí vem o outro, vem um levita, né? Ignora o cara também. Que era o cara que trabalhava no templo, conhecia todas as... Exato, exatamente. Aí vem o samaritano, que os judeus não gostavam do samaritano porque eles eram mestiços. Que era Samaria. Porque eles se misturavam, se casavam com outros povos, né? Então misturava a raça e contaminava a raça deles. Eles consideravam mestiço. Então eles não gostavam do samaritano. A parábola do poço é uma samaritana também, né? Samaritana. Jesus fala com a samaritana. E Jesus tinha uma ligação com os essênios também. É muito interessante isso. As pessoas leem, mas não percebem. Tem tanto detalhe. A Bíblia é tão rica. Está escrito lá, Deus manda matar mesmo. Entra na cidade, mata a mulher, mata a criança, mata todo mundo. Por mais paradoxal que seja, é um ato de misericórdia e bondade de Deus. Porque se você mata só os homens da cidade, você destruiu a força de defesa. As mulheres vão ser estupradas, vão ser escravas sexuais, e as crianças vão ser feitas escravas. Então era melhor matar essa pessoa, ir para o céu e acabou. É melhor a morte do que o sofrimento. Aí então ele enaltece o samaritano. Então o samaritano é enaltecido. Então Deus está vendo o coração. Então, assim, que se dane que você é sacerdote, levita, religioso, líder espiritual. O comportamento é que está te fazendo. O seu coração é podre. Então, você vai chegar diante de Jesus, expulsei o demônio, fiz tanta coisa em teu nome, e Jesus vai responder, aparta-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Não te conheço, né? Não sei quem é você. E muita gente vai ter esse conflito, né? Eu imagino. Outra situação que Jesus também, e as pessoas esquecem esse detalhe, você vê que a marca é o amor. Então, e hoje as pessoas julgam, o cristão ele julga demais. Aquele vai para o inferno. E a Bíblia não dá chancela para você julgar ninguém. Não está escrito, ide e julguei os povos. Muito ao contrário, você leva a mensagem do evangelho, a mensagem do amor. Né? Paulo, por exemplo, como ele evangelizava? Ele vai evangelizar os atenienses. Ele não vai lá detonando, seu bando de idólatras, vão tudo para o inferno. Ele vai lá, como vocês são religiosos, vê que vocês têm um monte de altar aqui, mas tem um altar do Deus desconhecido. Esse eu venho vos anunciar. Estratégia, sabe? Com respeito. Aí o que acontece? Jesus também enaltece o publicano. O publicano era o cobrador de impostos, que o judeu também não gostava. Né? Porque o romano ele contratava o judeu para cobrar o judeu e muitos desses judeus roubavam os judeus para ganhar mais dinheiro. Isso. Então, tipo o Saulo mesmo era um cobrador de impostos. E naquela época, o cobrador de impostos era aquele cara que ia extorquir, bater. Isso, exatamente. Você não tem? Peraí, vou levar isso aqui. Não, tá. É isso mesmo. Então, aí o que acontece? Os dois sobem no templo para orar. Jesus está dando uma parada. Aí o fariseu diz, olha, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo. Né? E lá no fundo, o publicano, o cobrador de impostos, fala, tem misericórdia de mim. Né? E quem desce justificado é justamente o cobrador de impostos. Então não adiantou o cara orar, jejuar, dizimar. Não é isso, Deus está vendo o coração. De fato, porque a pessoa está... Tanto é que Mateus, um dos que Jesus escolheu, era cobrador de impostos. Ele era publicano, era cobrador de impostos. Jesus, sabe, ele quebrou paradigmas. E ele quebrou tanto era chamado pelos fariseus, ele era eu chamava ele de comilão, beberrão, né? Amigo de pecadores e cobradores de impostos. Né? E curava no sábado. Curava no sábado, quer dizer, assim, tudo que era para não fazer, eu vou fazer. Deixou claro que o amor está acima de tudo. Então, essa é a evidência bíblica, né? O amor. Então, não é você ser pastor, ser bispo, papólogo, pode ser o que for. Na realidade, ele escancarou a hipocrisia. Então a marca é o amor. Então, assim, ele não veio fundar uma religião, ele veio ensinar preceitos do amor. E você vê, esse vai no Pex Mais é interessante, porque está em João capítulo 8, quando Jesus protege a mulher adúltera. Né? Que levam ela para...
Então, vamos... Estava valendo a lei ainda era lei, não tinha nova aliança. Então a lei mosaica prevalecia. Então eles tinham legitimidade de apedrejar. Provavelmente o que ele escreveu na terra foi o pecado dos caras que estavam com a pedra na mão. Né? Quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Aí todo mundo foi embora, ficou só ele e a mulher, não teve nenhum ritual de libertação, não teve nenhum processo. Uma catarse. Né? Não teve nada, ok, vai, não peques mais. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Acabou. É assim que é. É simples, né? As pessoas complicaram. Né? Então, aí a questão do dízimo, Jesus naquele momento, Mateus 23, ele está dando uma exortação. O que é exortação? Ele está dando uma bronca. Uma bronca. Diz assim, vocês ficam. Não adianta vocês darem o dízimo, né, e achar que isso vai te comprar o céu. É tipo. Isso. Né, vai te dar algum privilégio perante Deus. Dá 10%, né? 10% é a gorjeta do garçom. Né? Então, assim, sempre que eu sempre investi em vidas, né? E assim, 10%, que eu pude, eu sempre dei mais. Né? Enfim, e aí tem que saber se priorizar também, porque tem gente que extorque, né? Às vezes a pessoa precisa de um remédio e ele, não, você tem que dar para a igreja, o remédio Deus vai te curar, e nem sempre Deus cura. E a Bíblia deixa claro isso. O que lota a igreja hoje? É prosperidade, milagre e cura. Não tem pregação, ninguém vai por amor, a maioria, não vou generalizar, porque tem raras e honrosas exceções. Mas ninguém vai para dar. Não, vão para receber. Caraca! Lota a igreja. Você fala, você vai ser próximo. Hoje vai ter oração forte da prosperidade. Lotou a igreja. Ou seja, de novo, a gente não está generalizando, mas o que a gente vê muitos é você busca na sofrência e não busca justamente na bonança. Ou seja, as pessoas dão dinheiro para a igreja hoje, o dízimo, seja o que for. Por medo, porque vai sofrer uma maldição, porque vem um devorador, pega lá o Malaquias, ou então porque Deus vai abençoar, vai ter uma bênção especial que eu dei. Que eu falo que você acaba comprando um carnezinho da felicidade. O que Jesus faz no templo? Chuta a mesa dos cambistas lá. Porque, olha o que virou. Virou comércio. Era para ser uma casa de adoração, virou um covil de ladrões. Hoje está de novo. Então, o templo... E o que você acha, então, como que a pessoa poderia, já que desde sempre voltai, né, uma parte ao Senhor, como é que você vê, depois eu vou falar como eu vejo, como é que você vê essa parte do sacrifício? Então, essa é interessante. Depois que Jesus morre, né, começa a nova aliança. Nessa nova aliança não existe mais dízimo. Acabou o dízimo. Tanto é que Paulo, quando ele funda as comunidades, ele não ganha dízimo das comunidades. Acabou. Né? Não tinha mais, não se fala mais de dízimo. Mas Jesus, ele por exemplo, recebia ofertas voluntárias. Jesus falou o lance das túnicas. Se tem 2 túnicas, dá uma ao teu irmão. Então, sim, você partilha. Isso. Partilha o que você tem, mas não está dizendo 10%. Isso. Paulo fala, dê segundo a sua prosperidade. Ele não dá uma taxa. Isso. Né? Dê em amor, dê em alegria. Ele fala, aquele que anuncia o evangelho, que viva do evangelho, que prega as coisas espirituais, que recolhe os materiais. Tudo bem, ele não é contra isso. Gálatas 6, né? Paulo também está falando, aquele que é instruído na palavra, reparte os seus bens com aquele que o instrui. Né? Normal. Agora, o que os apóstolos faziam no início? Né? As pessoas traziam as suas ofertas aos pés dos apóstolos e eles distribuíam, né, com quem tinha necessidade. Era o que a gente chama de caixa única. E isso durou 300 anos, sem dízimo. Historicamente, mesmo com a perseguição romana, né, Nero começa a deflagrar a perseguição em 64, né, eles continuaram vivendo assim. Até que Constantino se converte ao cristianismo, transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano, nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, entra sincretismo, contamina a doutrina pura e verdadeira cristã, né, e acabou desviando do propósito. E mesmo com a queda do Império Romano, 476 depois de Cristo, a Igreja ganha poder, muito poder. Poder de Estado. Tinha poder de prender, sentenciar e matar qualquer pessoa acusada de heresia. Né, a Inquisição, Tribunal do Santo Ofício. E qualquer bobagem, você era bruxo. Eu vi ele falando com o gato ali, ó. E eles elaboraram sistemas de tortura que eu acho que é inimaginável. Você estuda, isso é terrível. Né? Então, isso durou muito tempo. Foi do século V ao século XV. Foram 1000 anos, né, de Era das Trevas. Né? Então, veja só, em nome de Deus... Você matou muita gente. Por isso que eu falo, né? Que não foi Deus, foi o homem. Né? Ali foi escolha do homem, claro. Porque o homem entrou nele soberba, entrou ganância, venda de indulgências e tal. Só que aí, olha como a verdade se perdeu. De repente, tá
300 anos, está puro o cristianismo. Você pega as referências de historiadores judeus, Flávio Josefo, por exemplo, quando os cristãos eram perseguidos pelo Império, eles eram capturados e mortos na arena, né, lançados às feras, eram crucificados, tudo. Só que empalamento. Só que é unânime, tanto Eusébio também fala a mesma coisa. Eles chegavam, se ajoelhavam e cantavam louvores, sabiam que iam morrer. A fé deles é inabalável, é isso que eu quero chegar. Porque eles tiveram uma experiência com Deus. É isso que eu quero chegar. Sem experiência, conhecer Deus e ouvir falar, não adianta. Olá pessoal, gostando do conteúdo? Sejam todos muito bem-vindos então ao nosso canal de cortes. Se você gosta dessa pegada, se inscreve, ativa o sininho e ótimo estudo para todos vocês. E se você quiser saber um pouco mais a respeito do nosso grupo de estudos Guardiões do Tempo, link está aqui na descrição do vídeo. Valeu? Deus te abençoe e te guarde. Bom estudo para todos nós.